bom dia! Na nossa gota de sabedoria nessa manhã, nós iremos falar sobre os planos de Deus. Então curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E a nossa gota de sabedoria nessa manhã encontra-se em Jó, capítulo 42, versículo 2, e as Escrituras dizem: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Essa semana eu falei muito sobre a questão dos planos de Deus sobre a nossa vida, né? A palavra de Deus mesmo diz lá em Jeremias 29, né, que ele tem planos para a nossa vida. A Bíblia diz que ele tem planos bons para a nossa vida. Jeremias diz o seguinte, que ele tem planos para nos dar um futuro e esperança de um novo amanhã. Ou seja, Deus, ele tem planos bons para a nossa vida. Mas assim como Deus, nós fazemos planos também. E eu queria te dar um entendimento que hoje nós precisamos nos alinhar com essa vontade de Deus, com os planos que Ele tem para a nossa vida. Porque às vezes nós nos frustramos porque não encontramos na realidade que se apresenta diante de nós aquilo que Deus já planejou para cada um de nós. E eu estava pensando que, como pai, eu tenho planos para o meu filho. Eu quero que o meu filho seja um pastor, eu quero que a minha filha seja uma médica, eu quero que o meu filho seja um engenheiro. Eu criei esses planos no meu coração desde que eles eram pequenos e fui gerando isso no meu coração. Só que, quando os meus filhos atingirem a idade, né, a maior idade, né, o Kainan, que é o meu filho mais velho, já está agora completando 19 anos, eles vão fazer as próprias escolhas. E talvez aqueles planos que eu fiz durante toda uma vida para eles não se cumpram. Por quê? Porque os meus planos eram ruins? Não, os meus planos eram bons. Os meus planos eram para dar uma esperança e um futuro bons para eles? Era também. Mas eles decidiram, através da sua própria escolha, seguirem outros caminhos. Eles podem escolher isso. E assim como eu, como um pai, nós temos um pai que tem planos ao nosso respeito, tem propósitos sobre a nossa vida. Só que nós temos um poder de escolha. E Deus, ele ainda fala na palavra o seguinte: eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição. Ou seja, Deus nos dá essa capacidade de poder escolher. Deus é tão extraordinário. E se eu fosse Deus, eu não faria isso, ainda bem que eu não sou Deus, porque Deus ainda nos dá a oportunidade de rejeitar os planos que Ele tem para nós. Ele nos dá, inclusive, a oportunidade de rejeitá-los. Se nós não quisermos seguir a Deus, nós temos essa liberdade. Mas Ele diz, há dois caminhos. Há planos de bem e há planos de mal. A bênção e a maldição. E Ele fala assim, escolhe por onde você quer andar. E assim como eu, pai, tenho planos bons para o meu filho, Deus tem planos extraordinários sobre a nossa vida. Mas basta que nós escolhamos. E como que nós vamos viver os planos de Deus? Precisamos estar diante de aliança e obediência. Por quê? Porque quando um filho faz a vontade do pai é porque ele ama. E a Bíblia diz o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Então, como que nós vamos experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Como que nós vamos viver diante de tudo aquilo que Ele planejou para nós? Precisamos andar em obediência. Porque os planos de Deus não se frustram. Os propósitos que Deus tem sobre a nossa vida não se frustram. Deus, Ele está lá no mesmo lugar o tempo todo, mas sabe qual é o problema? Nós, às vezes, saímos da posição que Deus espera que nós estejamos e queremos continuar usufruindo das mesmas bênçãos, né? Nós, às vezes, estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo da mão poderosa do Senhor. A Bíblia diz que o diabo, ele está ao nosso derredor procurando a quem tragar. Ou seja, Deus criou um campo de proteção, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ou seja, o diabo está ao derredor, tá? Longe, mas ele está todo o tempo nos sugestionando para que a gente saia dessa posição que Deus nos colocou, desse campo de proteção. E ele vai nos tenta. Então, qual é a nossa posição nessa manhã? É estarmos na posição que Deus preparou por nós. Mesmo que esteja sendo difícil, mesmo que esteja demorando, mesmo que aos nossos olhos esteja impossível, mas saiba que se Deus planejou, vai se cumprir.
Então que você se apodere dessa palavra nessa manhã, que você esteja na posição que Deus espera que você esteja, ou seja, em obediência, cumprindo a vontade de Deus, que os planos dele vão se cumprir na sua vida. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Se você gostou deste vídeo de hoje, deixa um joinha, pois isso nos ajuda muito. E se puder, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e acione o sininho para receber as notificações. Obrigada!